resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós nesta noite. Queremos dar boas-vindas para todos aqueles que assim estão conosco nesta noite, nessa live, a nossa reunião de oração pelo Facebook da Igreja Presbiteriana do Brasil, no Morro do Chapéu. Queremos, então, agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Quero, então, convidá-los para ler a palavra do Senhor na carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4. Quero fazer leitura do verso 7 até o verso 16. Então, peço que todos acompanhem atentamente a leitura que farei da palavra do Senhor na epístola que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, do verso 7 ao 16, que nos diz, então, assim, a inerrante palavra do Senhor, o nosso bom Deus. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade,
à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, é consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Palavra essa que não está presa, mas sim viva. E nós louvamos ao Senhor porque essa palavra ela pode chegar até você nesta noite, mesmo nós não podendo abrir a igreja para uma reunião de portas abertas. Nós podemos então comunicar a verdade do Evangelho para você. Então que você seja abençoado nesta noite. Nós então queremos ainda orar ao Senhor Deus, agradecendo por esse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos por esse momento oportuno que o Senhor nos concede. Estamos aqui reunidos, irmãos, ó Deus, no serviço do Senhor, como diz o texto do apóstolo Paulo aos Efésios. Ó Deus, sendo instruído pelo próprio Cristo nesta noite, para a edificação da tua igreja, para as nossas vidas também. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor, Deus, tome conta. Ó Deus, vá na nossa frente, nos direcionando, e que todos os atos aqui realizados sejam para a glória do Senhor. Que o Senhor seja enaltecido, ó Deus. Esse é o nosso desejo nesta noite. Também, ó Deus, de comunicar a palavra do Senhor para aqueles que estão nos ouvindo. É no nome de Cristo que nós oramos e te agradecemos. Amém. Cantemos o hino de número 147 do nosso inário. Chega a voz do Salvador, eis que logo
Nós adoramos o Teu nome, ó Deus, porque santo, santo é o Senhor. Nós sabemos e reconhecemos que somente o Senhor é santo, Deus poderoso, aquele que cuida das nossas vidas, aquele que cuida da sua igreja, do seu povo, aquele que cuida da igreja universal, a igreja do Senhor espalhada sobre, ó Deus amado, os quatro cantos desta terra. Nós, ó Deus, nesta noite colocamos diante do Senhor a tua igreja, e em especial a liderança da tua igreja, ó Pai amado. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus amado, a liderança da igreja do Senhor espalhado sobre a face da terra. E em especial nesta noite nós colocamos, ó Deus, a liderança desta igreja na tua presença. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus amado, todos os amados, ó Deus, que o Senhor tem, ó Deus, chamado para servir. Que o Senhor possa capacitá-los segundo a tua vontade. Abençoa, ó Deus amado, o conselho desta igreja, o presidente, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus amado, os líderes desta igreja, a junta diaconal. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, os líderes dos departamentos, de cada sociedade, Senhor, cada liderança, cada executiva. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, derramar a tua graça, a porção dupla do teu Espírito Santo, dando, ó Deus, sabedoria, discernimento, para, ó Deus amado, conduzir o rebanho do Senhor. E acreditamos, ó Pai Santo, que esse bairro pertence ao Senhor. O Senhor abençoa aqueles irmãos ali, desde o menor até o maior. Da mesma forma, o Senhor possa visitar também a congregação de Rosa Benta, Senhor. Abençoa aqueles irmãos ali, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa os presbíteros ali, o presbítero Carlos, ó Deus, o irmão Manuel, o aspirante Lucas, ó Pai. Abençoa esses amados, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa, ó Deus, todos aqueles amados irmãos que congregam ali naquela congregação. Colocamos diante do Senhor na certeza de que o Senhor, ó Deus, está com eles também, abençoando. Nós, ó Deus, confiamos no Senhor. Essa igreja pertence ao Senhor, cada irmão pertence ao Senhor, e por isso nós te louvamos pela vida de cada um deles, que o Senhor um dia, ó Deus, chamou, antes mesmo da fundação do mundo, ó Pai amado. O Senhor mesmo separou, escolheu, o Senhor mesmo predestinou, ó Deus amado. E nós louvamos o teu nome, porque o Senhor pode fazer isso, porque tu tens poder para fazer isso. Muito obrigado por este poder, e muito obrigado, ó Deus, por esse amor incondicional. Porque, ó Deus amado, antes mesmo que todas as coisas viessem a existir, o Senhor já nos escolheu, já nos chamou e nos separou. Assim nós louvamos o teu nome e te agradecemos. Agradecemos por esta igreja nessa cidade, e que o Senhor possa abençoar, ó Deus, não somente esta igreja, mas todas as igrejas, ó Deus, que professam o nome do Senhor nessa cidade. Que o Senhor possa abençoar também, em o nome de Jesus. Assim nós oramos agradecidos, ó Pai, na certeza, ó Deus, que as nossas orações, elas são, ó Deus, ouvidas e atendidas, não, ó Deus, conforme o nosso querer, conforme a nossa vontade, porque a nossa vontade, na verdade, ó Deus, ela está, ó Deus, submissa à soberania do Senhor. Por isso, ó Deus, seja feita a vontade do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque temos a liberdade de colocar os nossos pedidos e confiar no Senhor, porque a melhor resposta, ela vem do Senhor. Nós oramos agradecidos em o nome do Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém.
caminhar, tu és a direção do sol a me guiar. Tudo pode passar, eu preparado pra mim.
Ele precisa fazer, ó Deus, para melhorar essa cidade, Deus. Tu também sabes dos empecilhos, das dificuldades, porque é um ser humano como nós somos, ó Senhor. E que Tu, ó Deus, esteja entrando em providência, Pai. Ó Deus, naquela Câmara, ó Deus, junto com aqueles vereadores, ó Deus, junto com o gestor dessa cidade. Assim também colocamos o gestor desse estado também diante de Ti. Ó Deus, Tu sabes também das barreiras, Tu sabes o que eles têm enfrentado, que não é fácil, ó Deus, estar à frente, ó Deus, de um estado, de uma cidade, de um país, ó Deus, com tantas dificuldades, ó Pai, mas que eles venham, ó Deus, a reconhecer o Senhor como Deus. Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ó Deus, que eles possam se prostrar diante do Senhor e reconhecer a Tua soberania, o Teu senhorio, ó Pai, e depositar suas confianças no Senhor. Assim também, ó Deus, como presidente dessa nação, que o Senhor, ó Deus, visite também toda a sua equipe, Deus Santo. Ó Deus, toda aquela equipe, ó Deus, que faz, ó Deus, que lidera, ó Deus, esse país, que o Senhor também esteja entrando em providência ali, dando sabedoria, Senhor. Amém. Ó Deus, sabedoria, ó Deus, vinda dos altos céus, Pai Santo. Deus, colocamos também o comércio, ó Deus, diante de Ti, o comércio da nossa cidade. Colocamos, ó Deus, os empregadores, os empregados. Tu sabes, ó Deus, quantos também foram demitidos. Não está sendo fácil, ó Deus, para, ó Deus, os comerciantes. E nós colocamos diante do Senhor, porque o Senhor tem, ó Deus, a chave, ó Deus, nas Tuas mãos. Ó Deus, o Senhor sabe o que fazer, o Senhor sabe como conduzir, ó Deus, os governantes, os comerciantes, essa população em geral. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor, porque a nossa solução é o Senhor, não é o homem, ó Deus, não é a nossa vontade que prevalece, a vontade que prevalece é a vontade do Senhor. Ó Deus, também colocamos essa pandemia diante do Senhor, Pai Santo. Tu, ó Deus, que conhece as nossas vidas, sabe, ó Deus, a nossa fraqueza, sabe o que tem colocado diante do Senhor, sabe, ó Deus, de cada estado, Pai, cada município, cada cidade que tem sido afetada, ó Deus, por esse vírus. Ó Deus, mais grande é o Senhor. Tu és aquele, ó Deus, que tem, ó Deus, o poder nas Tuas mãos. Sim, ó Deus, Deus. a Tua palavra diz que o Senhor é aquele que domina todo o universo, Senhor. Não existe, ó Deus, nada, ó Deus, que possa ser empecilho para o Teu agir. Ó Deus, então, ó Deus, nós cremos que essa doença também, ó Deus, não é maior do que o Teu poder, porque não existe nada maior do que o Teu poder. Mas entre em providência também e lança por terra, e que todos reconheçam que foi a mão do Senhor. Ó Deus, e nós sabemos que o Senhor também pode usar, ó Deus, os médicos, os cientistas, ó Deus, para descobrir, ó Deus, um remédio que seja eficaz, ó Deus, contra essa doença, Pai. Nós colocamos todos esses pedidos diante do Senhor, crendo, ó Deus, que o Senhor fará conforme o que está proposto em Teu coração, porque o homem não pode mudar, ó Deus, aquilo que já está em Teu coração, ó Deus. E nós cremos que vai ser o melhor para o Teu povo. Nós te agradecemos nesse momento, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Seja o louvor.
deixar. Continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curado eu for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Deus, o Senhor é Deus, Pai. E o Senhor está acima de tudo. O Senhor está acima de todo, Senhor. Tudo, Senhor, está no controle do Senhor. Todas as coisas, Deus, tudo que existe, Senhor, o Senhor criou para o teu louvor, Pai. E nós te agradecemos, Deus, por essa dádiva, Senhor, que é de engrandecer o teu santo nome, meu Senhor. Muito obrigada, Deus, pelas nossas vidas. Obrigada por mais um dia que o Senhor nos concedeu, Pai. Obrigada, Senhor, pelo frio, Senhor. Obrigada, Senhor, pela essa chuva, Senhor, que cai sobre a terra, Senhor. Graças nós te damos, Deus, pela tua misericórdia e pelo teu amor nas nossas vidas, Pai. E viemos aqui, Senhor, nessa noite para te adorar, Senhor, para louvar o teu santo nome, Pai. E para orar ao Senhor, Deus, pedir pelas nossas vidas, Pai. Pedir pelas nossas famílias, Deus. Pedir, Senhor, por essa humanidade, Senhor, que tanto carece da tua misericórdia, Senhor. Oh Deus, eu entrego, Senhor, as famílias em tuas mãos, Senhor. Estamos no mês de maio, no mês da família, Senhor, em que comemoramos, Senhor, o mês da família, Pai. E por isso, Deus, eu entrego cada família em tuas mãos, Deus. Cada família, Senhor, desse planeta Terra em tuas mãos, Deus. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a vida de cada pessoa, Deus. Cada pai, cada mãe, cada filho, Senhor. Oh Deus, eu entrego em tuas mãos, Deus, que o Senhor venha entrar com a tua providência sobre a vida de cada um, Deus. Oh Deus, esteja mudando, Senhor, a situação, Deus, se assim for a tua vontade, meu Deus. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha fazer somente a tua vontade sobre a vida, Senhor, de cada pessoa que habita nesse planeta Terra, meu Senhor. Em nome de Jesus, Deus, o Senhor sabe das dificuldades que estamos passando, Deus. Família, Senhor, perdendo entes queridos, Deus. Perdendo filhos, perdendo mães, perdendo pais, Deus. Oh Deus, vai de encontro, Senhor, com cada vida. Transforma, Senhor, cada vida, Deus. E cura, Senhor, tanto fisicamente quanto espiritualmente, Deus. Porque, Deus, tudo que nós precisamos, a nossa cura, Senhor, é o Senhor. Não existe outra cura, Deus, se não for o Senhor, Pai. E tudo, Deus, acontece conforme a tua vontade. Por isso eu entrego, Deus, cada vida, Senhor, cada família em tuas mãos, meu Senhor. Entra com a tua providência, Deus. Vai em cada casa, Deus, e esteja transformando vidas, Pai, em nome de Jesus, para a tua honra e a tua glória, meu Senhor. Também, Senhor, entrego, Deus, em especial as famílias que estamos orando nesse dia, Senhor, a família Rocha e a família Rosa, Deus. Que o Senhor possa estar indo de encontro à necessidade de cada pessoa que fazem parte dessas famílias, Pai. Muito obrigada, Deus, pela vida de cada pessoa. Ser com cada um de nós, Senhor, e cuida de nós, Deus. Em nome de Jesus, fica conosco. Hoje e para todo sempre, nós te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, bendito seja o Senhor que nos dá essa oportunidade de orarmos. Ainda temos mais alguns pedidos para orarmos na nossa reunião de oração. Alguns que chegaram até nós ainda aqui nesta noite. Iremos acrescentar à nossa lista de pedidos de oração pedido do nosso irmão, do diácono Jorge, que pede pela sua causa, uma causa que ele tem aí, e também pela irmã Margarete, que ela pede oração pela sua família. Estaremos orando também ainda o pedido da irmã Georgina, que ela pede que ore pela irmã Edith, que está enferma.
a nossa irmã Dui, que está lá em Salvador, junto com a sua filha Tainá. Tainá, ela agradece a Deus pelas bênçãos alcançadas e também ela pede oração pela mãe dela e pela saúde dela, da irmã Dui, no caso. Também temos o pedido da nossa irmã Estela. Ela pede a oração pela vó dela, que está enferma, e por toda a família. Esses são os pedidos mais relacionados à enfermidade, pedidos que estão vindo da igreja diretamente. Também a irmã Adriana, ela pede pela saúde do seu pai, que está com enfermidade nos rins, e então ela fará uma série de exames no próximo dia. Então vamos orar a Deus, pedir para que Deus abençoe. Também lembrando do pai da irmã Vera, pedindo que Deus abençoe com saúde. Também aqui lembro também do meu sogro, seu Cícero, que Deus abençoe, que está enfermo. E também da nossa irmã Simone Quaresma, lá no Rio de Janeiro, esposa do pastor Hebe, que testou positivo com Covid e está enfrentando aquela luta, tentando tomar aquela medicação que não está sendo cedida pela cidade. Então, estaremos orando por esses pedidos, acrescentado ao pedido da irmã Georgínia, da irmã Dui, da irmã Estela, da irmã Adriana, os que eu acrescentei pelo pai da irmã Vera e também pelo meu sogro, da irmã, lá no Rio de Janeiro, a irmã Simone Quaresma, também o pedido do irmão Jorge, do diácono Jorge, e também da irmã Margarete, pela sua saúde. Estaremos orando por esses pedidos, logo em seguida estaremos fazendo uma reflexão à luz da palavra de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, o Senhor que está nos céus, e também por ser transcendente, mora no céu, e por ser imanente, por estar aqui, ó Deus, no meio de nós, nós então lançamos mão desse meio lícito, a saber, a oração, pedindo ao Senhor, ó Deus, apresentando diante do Senhor os pedidos dos teus servos que chegaram aqui. Ó Deus, nós sabemos que todas as orações que foram feitas aqui nesse lugar, elas subiram aos céus, elas estão chegando ao Senhor, ó Deus. Então, com a fé que nós temos, nós pedimos em nome de Cristo que o Senhor Deus abençoe, ó Deus, ali a vida da nossa irmã Edith, ó Deus, que o Senhor possa curá-la da enfermidade, se for a vontade do Senhor, que o Senhor possa prover meios para que ela fique boa da sua saúde, Pai amado. Também, Deus, nós te pedimos, agradecemos ao Senhor pelas bênçãos alcançadas na vida de Tainã, ó Deus, a filha da irmã de Dui. Pedimos também pela saúde da nossa irmã Eli e também pela saúde da irmã Dui, que o Senhor abençoe, Deus, a tua serva, abençoe também a sua família, dando graça, dando misericórdia, ó Deus, segundo a tua boa vontade. Também, ó Deus, te pedimos pela avó da irmã Estela, Deus, que o Senhor abençoe ela, ó Pai, que está enferma, que o Senhor tenha misericórdia dela. Também abençoe a sua família com saúde, com paz, ó Deus. Tudo isso nós te pedimos porque sabemos que o Senhor é a fonte que emana, ó Deus, todo o poder. Também nos lembramos, ó Deus, do pai da irmã Adriana, ó Deus, que está enfermo, que irá passar por esses processos, por essa série de exames. Que o Senhor abençoe ele, ó Deus, que possam ter bons resultados, ó Deus, confiando tão somente no Senhor, que o Senhor é o dono da vida, o Senhor é quem sustenta, ó Deus, o Senhor é quem guarda. Por isso nós oramos, Pai amado. Nós também te pedimos, ó Deus, ao Senhor, pela vida da irmã Simone Quaresma, que está ali com Covid-19. Deus, tenha misericórdia da tua serva. O Senhor sabe como ela tem sido instrumento nas tuas mãos para abençoar, ó Deus, famílias, ó Deus, na área que ela, ó Deus, o Senhor está usando ela na educação de filhos, ó Pai, que o Senhor abençoe o pastor Oreb, seus filhos também, ó Deus, e que eles possam ficar curados, Pai amado, no nome de Jesus. Também, Deus, abençoa o meu sogro, o seu Cícero, ó Deus, tenha misericórdia dele, ajuda a sua família nesse momento tão difícil que ele está passando, Pai amado. Senhor, também eu quero te pedir pela vida da família da irmã Margarete, ó Deus, o Senhor sabe o que eles precisam. Deus, em nome de Cristo, que o Senhor esteja abençoando a vida da família da tua serva, derramando da graça e da tua misericórdia. Deus amado, também eu quero colocar diante do Senhor a causa do diácono Jorge. Deus, ser com o teu servo, ó Deus, pleiteia a causa do teu servo, ó Deus, por amor do Senhor mesmo, que o Senhor esteja, ó Deus, ó Pai, abençoando ele, ó Deus, e que ele venha a ser favorecido pelo Senhor, ó Deus. É assim que nós oramos, tão somente confiando que o Senhor, Deus, há de nos abençoar,
Ó Deus, pedimos também pela vida do pai da irmã Vera, Deus, que está enfermo. Deus, tem misericórdia daquele ancião, derrama graça, misericórdia, ó Deus, ser com ele, ó Pai. É assim que nós oramos, confiando no Senhor, entregamos tão somente esses pedidos de oração nas tuas mãos, porque nós cremos tão somente que do Senhor, Deus, vem a cura, do Senhor, Deus, vem, ó Deus, tudo aquilo que é bom para a glória do Senhor mesmo. É no nome de Cristo que nós oramos e te agradecemos. Amém. Então, queridos, tendo passado esse primeiro momento de oração, hoje a nossa reunião é reunião de oração. Nós já oramos pelos pedidos que aqui chegaram, pelo país, pelo nosso município, pelo fim desse Covid. E tantas orações, tantos clamores foram levantados aqui nesta noite, pelos servos do Senhor, e certo de que Deus há de nos abençoar, a Deus, com a resposta vinda dele mesmo. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo 15. Estarei fazendo a leitura desse texto e também fazendo uma reflexão. Nós não vamos aqui, digamos, fazer uma exposição, dissecar o texto, mas vamos refletir na palavra e pedir a Deus que Ele nos abençoe por meio dela mesma. Salmo de número 15, um salmo de Davi, então nos diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Senhor, tua palavra lida diante dos nossos olhos, nós pedimos que em nome de Cristo o Senhor nos abençoe, lance luz nela, abra os nossos olhos para que possamos enxergar a tua lei, o amor dela, a vontade do Senhor para nós, e aplique ela nas nossas vidas. É no nome de Cristo que nós oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, diferentemente de livros religiosos, ela está longe, e muito longe, apenas de ser apenas um livro com algumas regras de conduta moral, apesar de, em alguns aspectos, ela traz esse ensinamento. Apesar de conter muita orientação nesse sentido de regra de conduta moral, mas ela resiste à história, digamos, de Deus com a humanidade. Ela resiste a Deus se revelando ao povo, revelando a sua vontade, revelando o que está no coração do homem, o que está dentro do homem, mas o ponto principal é apontando o caminho para Deus, ou seja, o caminho da salvação por meio de Cristo Jesus. Então a Bíblia ela não é mero um livro religioso, ela é a palavra. Como alguém falou no passado, ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. E em meio a muitos textos, nós encontramos muitas lições preciosíssimas para as nossas vidas, que por vezes ela vem como uma flecha, ela vem como um bálsamo para as nossas vidas, como algo precioso, e para nós que vivemos, somos do reino de Deus, no entanto, ainda estamos aqui, convivendo com pessoas ímpias, com atitudes, de fato, ímpias. E em meio a tantos textos que nós encontramos, mostrando que estamos aqui inseridos nesse contexto do reino dos céus, porque Cristo chegou, Ele instalou o seu reino, mas o seu reino não é terreno, o seu reino é celestial. Então nós somos peregrinos, estamos galgando para a mansão celestial. Então, ainda convivemos ainda com pecadores. Neste salmo, Davi ele vai falar de uma forma poética. O salmo eles têm a poesia judaica, mas ele fala de uma forma, apesar de ser poética, mas ele insere nesse texto aqui, que é um texto inspirado, valores
que eles vêm tão somente do Senhor. E, de fato, o Salmo 15, ele é um salmo para a gente ficar lendo e relendo e relendo. Como eu disse, eu não vou fazer uma exposição, não vou dissecar o texto, mas vamos olhar para o texto e entender o seguinte. Por exemplo, fazendo uma pergunta, qual é o valor, então, que a nossa sociedade mais carece nos dias de hoje? Você fazer uma pergunta, sair na esquina aí e dizer, do que você precisa hoje? Qual a sua maior necessidade? Se a gente fazer essa pesquisa num lápis, anotando, nós vamos ver que eu tirei 3 coisas aqui. O que está faltando nessa sociedade? Você vai perceber claramente que está faltando sinceridade, honestidade, ou poderia acrescentar aqui caridade. Talvez nós precisamos entender, né, a carga semântica dessa palavra. Né? Por exemplo, a diferença entre sinceridade e honestidade. Elas são palavras parecidas, mas que elas querem dizer coisa diferente. Ou seja, a sinceridade é quando eu digo a verdade, é quando eu sou sincero. A verdade é essa, ela tem que ser dita, ela deve ser dita. E honestidade é quando eu sou correto com as minhas atitudes. Acredito eu que ambas elas podem e devem caminhar juntas. A terceira, que é caridade, que é exatamente o oposto dos 2 que a gente viu aqui primeiro, que é o oposto de ser mentiroso, que é o oposto de ser corrupto, que é o oposto de ser desonesto. A caridade, ela está relacionada com o cuidado e o amor ao próximo. Não em termos de barganha, mas se de fato formos fazer essa pesquisa, nós vamos ver que está faltando isso dentro da sociedade. Está faltando honestidade, está faltando sinceridade. Há uma música muito bonita, que eu gosto dela, foi feita por um cantor pernambucano. Eu gosto muito dela porque o título dela vai dizer que é Chuva de Honestidade. E é interessante que a raça humana, está precisando dessa chuva de honestidade, dessa chuva de sinceridade, ou seja, de falar a verdade, mesmo que isso venha doer, mas falando em amor, e também ser correto com as nossas atitudes. Então, o texto vai dizer que, ele começa a dizer, olha, há uma morada no céu, né? E o texto, o Salmo vai dizer que é como se fosse a casa de Deus. Quem, Senhor, habita no seu tabernáculo. O tabernáculo aqui no contexto do salmista é exatamente aquela tenda, era a casa onde as pessoas moravam. Nesse contexto, eles não tinham casa de tijolo. Então, quando nós falamos em casa, nesse aspecto, na casa do Senhor, nós pensamos, às vezes, talvez, no aspecto, né, de templo, de 4 paredes e uma cobertura. Talvez a nossa mente seja remetida a esse pensamento. No entanto, na tradição palestina, templo não era isso, casa do Senhor não era isso, era exatamente o tabernáculo, era aquela barraca ali. E exatamente, especialmente na época do salmista, que ele escreveu esse salmo, era esse contexto. E às vezes, os judeus, eles recebiam hóspede, e eles hospedavam ali, era um grande privilégio, tinha a sua responsabilidade de receber as pessoas. Então, morar no tabernáculo, morar na tenda, significava ser, quem estava dentro da tenda, ser de uma família, pertencer a uma família. Nesse contexto aqui, casa, habitar no tabernáculo do Senhor, seria família de Deus, seria aqueles que estão debaixo da autoridade do Senhor. Então, é interessante percebermos que o comportamento de uma família, um comportamento de um indivíduo, um comportamento da sociedade, ela vai dizer muito quem ela é. As suas características mostram a quem de fato ela pertence. Se elas estão debaixo de uma lei, se elas estão debaixo de um senhorio, ou se elas estão criando as suas leis, ou estão seguindo ideologias. Hoje, a pauta é, né, ideologia, quando na verdade isso é muito confundido com outras coisas. Nós, de fato, não concordamos com ideologia e não temos. Mas nós temos aquilo que nós chamamos de princípio. Para nós cristãos, o princípio, sim, ele vale, não uma ideologia. Então, os princípios são aqueles que nos norteiam, que mostram que somos da família de Deus. Então, estamos caminhando. É interessante que nessas características dos filhos de Deus, o salmista vai dizer, no Salmo 2 ao 3,
Ele vai dizer, quais são as características, então, desse povo que habita debaixo do tabernáculo, aqueles que moram no santo lugar? Quem habitará? Ele vai dizer, o que vive com integridade, o que pratica a justiça, o que de coração não fala, o que de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Então, uma pergunta boa que o Salmo faz para nós. Olha, quem quer morar no tabernáculo? Quem quer, digamos, numa linguagem bem própria nossa, quem quer ir para o céu? Aqui. E aí a pergunta é, será que os cristãos, eles se encaixam num texto esse? Expressões como essas estão diretamente ligados, irmãos, ao uso da língua. Por que o uso da língua? Porque ele veja integridade, praticar justiça, falar a verdade, o coração difama a língua. Então, essas práticas, essas características são de pessoas que estão ligadas diretamente com expressões, diretamente com a língua, ou seja, com o falar, de coração, falar a verdade, o que não difama, com o quê? Com a sua língua, nem lança injúria contra o seu vizinho. A pergunta é, por que então essas pessoas não mentem, essas que estão dentro dessa característica? E o salmista ele vai trazer então uma resposta. O que está por trás do desejo ou da necessidade de não falar a verdade com o outro? O que é que então está me motivando a não ser verdadeiro, a não ser justo, a não ser íntegro? O que aconteceria se a humanidade ela começasse a praticar a verdade, a não mentir tanto, a não praticar tanta injúria? O salmista também condena o fato de usarmos a língua para atacar outra pessoa. Quantas vezes as pessoas usam a língua para atacar pessoas? De repente, certamente você já foi alvo de alguma injúria. E aí, como você tratou com isso? Pessoas começam a tratar o nome ou uma situação de um indivíduo com as outras pessoas. Isso é o que chamam-se hoje aí, dentro da sociedade, de fofoca. Muitas pessoas se enquadram dentro desse texto. E muitas vezes as pessoas, até cristãos, usam a fofoca como se estivesse sendo um hóspede de Deus. Mas o salmista está dizendo, aquele que usa a língua para difamar. E as pessoas, irmãos, elas mantêm isso por vários motivos, para evitar então as consequências da verdade, então para enganar, porque ela tem um desejo de maldade dentro do coração. Veja então por que as pessoas mentem? Lembrando que a omissão da verdade, ela é uma meia-verdade, então, elas são dois tipos de mentira. Muitas pessoas dizem, não, eu vou omitir a verdade, porque... E, logicamente, isso é uma pergunta retórica, são perguntas que devem ser respondidas para você mesmo. O que aconteceria se ninguém mentisse? Então, você passa, então, a responder essas perguntas retóricas. Aqui, então, não é a ideia de que as pessoas estão dizendo, nós vimos lá em Efésios, capítulo 4, versículo 15, o texto que nós lemos aqui, a ideia de uma sociedade onde a sinceridade fosse vivida, onde não precisássemos desconfiar uns dos outros em momento algum. Isso seria o ideal, isso seria o objetivo, esse seria pelo menos o ideal. E se isso começasse por cada um de nós nesta noite, estamos ouvindo essa palavra. De repente a gente quer que os outros, que comece nos outros, né? Mas seria interessante a gente pensar em nós. Se você já foi alvo, digamos, de um ataque verbal, de alguém que caluniou. Então, se você identificar uma raiz de amargura dentro de você por essa pessoa, qual seria então o desejo de trabalhar isso, de liberar perdão dentro de nós? É interessante também o salmista, ele vai dizer, ainda no Salmo 4, ele vai dizer que a ideia é usarmos com o bem, pagar o mal com o bem. Diferentemente do mundo hoje, da sociedade moderna, que ela diz, não, fulano, alguma pessoa me fez mal, então eu vou odiar ela também, eu não quero mais nada com ela, então ele está retribuindo, pagando na mesma moeda. No entanto, a Bíblia diz para pagarmos o mal com o bem. Aqui a ideia é exatamente, o salmista não está dizendo nem isso, está dizendo o bem deve ser retribuído com o bem, e mal é mal.
Não é fácil distinguir o bem do mal na sociedade pós-moderna. Por quê? Porque as pessoas estão relativizando e levando o conceito de mal para um poder, estão relevando esse conceito que o mal pode ser usado para benefício de uma pessoa, para trazer, então, melhoria para uma pessoa. E é exatamente que é nesse contexto que a ética está sendo, então, sendo abandonada na nossa sociedade atual, onde as pessoas dizem, não, a vida é minha, então ninguém tem a ver nada com a minha vida, eu não devo prestar contas a ninguém. E aí então surge aquela famosa frase, né? Rejeita quem merece desprezo, mas honra os que teme ao Senhor. Isso aqui na linguagem NVI. Então, veja só que, se analisarmos bem o texto, nós vamos ver que é possível viver, é possível, então, aplicarmos isso para nós. Como o cristão, ele não pode rejeitar os ensinamentos do Senhor. Então, rejeitar a prática do mal, sem ser uma pessoa moralista, sem ser aquela pessoa que quer ser bem vista como uma pessoa moralista, mas no final do versículo 4, o salmista ele dá uma orientação, ele vai dizer que para manter a palavra, mesmo quando formos prejudicados. Isso é difícil. Se formos analisarmos, se formos ser bem sinceros com nós mesmos, que tipo de atitude é revelada numa pessoa quando age dessa forma? Por que isso é importante para nós? Porque a Bíblia diz que fomos chamados para ser sal e luz, para sermos diferentes, para trazer sabor, para trazer luz. Não precisamos condenar toda atitude pecaminosa, mas não podemos nos omitir e fingir que nada está acontecendo. Por quê? Porque leis são forjadas, leis são feitas, muitas vezes, para punir, para aplicar o mal para as pessoas. Outra questão que é interessante ver aqui é manter a palavra mesmo sendo prejudicado. Isso é difícil analisarmos isso, mas isso está ligado diretamente ao fato de não estarmos apenas querer ganhar uma discussão, querer apenas ganhar um status, mas, pelo contrário, viver a verdade, em algum momento, ela pode trazer danos para nós. Mas nós não podemos relativizar a verdade, nós não podemos ir no mesmo caminho dessa sociedade pós-moderna. O salmista ele vai condenar a prática das pessoas que se aproveitam de situação. É o versículo 5 no Salmo, ele traz essa ideia. Não é difícil achar uma pessoa que se aproveita da situação. Por exemplo, nós estamos vivendo hoje um clima muito difícil no nosso país e também no mundo. E, lamentavelmente, ainda há pessoas que se aproveitam dessa situação. Se aproveitam para trazer o caos, se aproveitam para ser beneficiados. Devemos, então, entender que mesmo se uma pessoa se aproveitar de uma situação dessa, por meio ilícito, ela pode até escapar da justiça humana, mas ela não escapará da justiça do Senhor. O salmista ele fala no versículo 5 de pessoas que emprestam dinheiro com juro alto, né, que usurpam. Nós sabemos que existem taxas de juro que tem nos bancos, enfim, mas ele está se referindo à prática de agiotagem, de pessoas aqueles que têm recursos, que fazem de tudo para torcer a justiça, para proteger seus bens, e para isso, então, ela vai usar o suborno, porque os seus bens não podem ser atacados. Pessoas que vivem se aproveitando, tentando se aproveitar de vida fácil por causa do dinheiro. Se você certamente já ouviu alguém passar por uma situação dessa, mas veja, como discípulo de Jesus, nós, irmãos, somos chamados a viver na contramão desse sistema caído, desse sistema, digamos, fracassado por causa
do pecado. Certamente vocês já viram falar na lei de Gerson, que é aquele jogador de futebol. A lei de Gerson diz que devemos levar vantagem em toda e qualquer situação. A lei de Gerson, para quem não sabe, ela tem a sua origem em uma propaganda desse jogador de futebol, desse atleta Gerson, que foi considerado um dos melhores meio-campistas, né, da Copa, por exemplo, de 70. Já vi ele jogando nos vídeos. E esse jogador brasileiro, ele fez uma propaganda, né, foi muito conhecido nos anos lá de 1970, de um cigarro muito conhecido, Vila Rica, enfim. Mas se você for procurar, você vai ver exatamente a lei de Gerson. E veja só, mas será que é correto nos apropriarmos de meios ilícitos para sermos beneficiados? Exatamente isso que está em xeque. O assunto dessa questão é a ética. O salmista, no versículo 5, está lidando com a questão de como lidamos com o dinheiro, de como lidamos com a usura. Mas nós somos chamados de forma para abençoar as pessoas e não para apenas tirar benefícios delas. E a lei de Gerson está entranhada na nossa cultura. Como? Por exemplo, pessoas que compram TV a cabo, aquele chamado gato, que chama. Pessoas que pegam uma blitz da polícia com toda a documentação errada, então ele tenta subornar um policial. O simples fato de furarmos uma fila, por exemplo, no banco, na padaria, no supermercado. O homem sempre quer ganhar vantagem. E o Salmo fala dessas coisas, ele fala de coisas mais sérias ainda, que estão nesse Salmo, nessas questões de fé que muitas vezes levam as pessoas ao egoísmo. Agora, como eu pego um Salmo desse e quero colocar de forma bem prática para nós, como colocar isso em prática, como assumir um compromisso diante de um Salmo desse? Quem entrará nos céus? Quem vai morar no tabernáculo? E o salmista vai dizer, nós já lemos aqui, que o Salmo termina de uma forma bem direta. Qual é? Ele diz: quem deste modo procede, ele vai dizer, o Senhor, ele vai dizer, quem vive desta forma, ele não será abalado. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Aquele que tem uma conduta pautada pelas Escrituras, que não se encaixa nesse esquema, nessa corrupção. Então, aqui nós temos então uma solidez, temos o salmista sendo bem claro. Não é, ele vai dizer aqui a ideia que não é simplesmente que temos uma conduta impecável, nós não vamos pecar, nós não vamos cair num erro, não vamos cair. Não, de fato. Se essa pessoa que vai morar na tenda, na casa do Senhor, ou seja, vai viver, tem um relacionamento com Deus eterno, ela não vai barganhar a verdade de Deus por qualquer coisa. Ela sabe que ela é pecadora, ela sabe que ela tem uma natureza pecaminosa, no entanto, ela sabe que tem uma lei que vai direcionar a sua vida. E esse salmo, ele traz esse desafio para nós. E esse salmo, ele é bem atual. Só basta lermos ele. Então, começamos a dizer que mudança eu preciso fazer, qual o estilo de vida que eu estou vivendo, se eu preciso alinhar os meus valores à palavra de Deus, ou se essa cultura caída, essa sociedade pós-moderna está nos moldando, dizendo como eu devo agir, me relacionar, como eu devo falar a verdade, se eu devo me omitir. Mas se queremos de fato, se somos hóspedes do Senhor, se iremos habitar no seu tabernáculo, nós devemos então alinhar os nossos pensamentos à palavra de Deus. E então, devemos então mudar as atitudes. E essa mudança é muito mais eficaz quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, nosso Deus. E quando nós prometemos a nós mesmos que iremos mudar. Muitas vezes nós pegamos em oração, Senhor, eu vou mudar, eu quero mudar. E muitas vezes nós continuamos fazendo a mesma oração.
Mas o texto está dizendo, ele começa perguntando, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E ele vai dizer no final, quem procede dessa forma não será jamais abalado. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nós e possamos refletir, à luz da palavra, a nossa conduta, o nosso modo de viver em todas as situações da nossa vida e trazer isso para nós, à luz do Salmo 15. Deus nos abençoe. Vamos encerrar com a palavra de oração e convidar você para estar conosco domingo às 9h30 da manhã, na live aqui no Facebook e também à noite às 19h30. Lamentavelmente, ainda não vamos abrir a igreja. Ainda as igrejas evangélicas não vão estar podendo fazer os seus cultos. A gestão do município, nós respeitamos o decreto, ela entendeu que ela pode abrir os outros comércios, onde há, em determinado momento, um grande ajuntamento de pessoas, mas ela entende que a igreja, ela oferece risco à sociedade. Essa é a resposta que a gestão diz, quando ela diz que as igrejas não podem abrir a porta, quando ela diz que a fé nesse momento não ajuda as pessoas. Mas para nós que cremos na palavra de Deus, nós sabemos que a fé, ela nos ajuda em muito. Não só nesse momento do coronavírus, no Covid-19, mas em todos os momentos. Mas nós confiamos no Senhor e nós entregamos tudo isso a Ele. Senhor, nosso Deus, o Senhor que estás nos céus, teu nome é santo, majestoso e glorioso, que nos dá esse momento de oração, os cânticos que foram entoados aqui para o Senhor, o clamor do teu povo, dos santos e das santas mulheres do Senhor, que invocaram o teu nome em favor do Senhor, em favor dos teus servos, ó Deus, em favor dessa nação, desse país, desse estado, dessa cidade, dessa gestão, ó Deus, que o Senhor os abençoe, ó Deus, sabendo que se eles cumprirem aquilo que lhe é de dever, ó Deus, ó Pai, mas se eles não cumprirem, o Senhor mesmo se encarregará, ó Deus, de cobrar deles. O nosso papel é orar, pedir que o Senhor abençoe, que o Senhor tenha misericórdia. Tenha misericórdia da tua igreja, no Morro do Chapéu, todas as igrejas evangélicas que nesse domingo serão impedidas de abrirem suas portas para o seu povo chegar diante do Senhor, Deus. Nós só podemos chegar diante do Senhor com o coração, Deus, com clamor, chorando diante do Senhor por essa situação e pedindo ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do teu povo, ó Deus, porque o Senhor é o Senhor da igreja. Nos ajuda, Deus, a viver a tua palavra, ó Deus. É assim que nós oramos, confiando tão somente no Senhor. Ao Senhor toda a glória. É assim que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.